Ouvi o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Olá, meus amigos da internet. Mais uma vez estou chegando até vocês para a nossa live com o pastor Roosevelt, como acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui no meu Facebook. Eu sou o pastor Roosevelt e estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. E o que vim fazer aqui? Vim pregar o querigma de Cristo. Vim trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu convido você para ficar comigo durante alguns minutos. E após a meditação que faremos, eu estarei orando em seu favor. Vamos formar juntos uma corrente de fé. E será muito importante a sua participação conosco nessa noite abençoada de quinta-feira. Eu quero também aqui nessa noite reforçar o meu convite para que você venha participar das nossas concentrações de fé aqui em Manaus. Venha, esteja presente, elas acontecem todos os domingos às 19 horas, aqui na Cidade Nova 2, na zona norte de Manaus. E eu quero dizer para você, Deus tem bênçãos para entregar a você. Há uma obra maravilhosa que Deus quer fazer na sua vida. Há milagres, coisas extraordinárias que Deus quer operar em você. Mas você tem que dar esse passo, de sair aí da sua casa, de vencer as dificuldades e de vir participar das reuniões de fé, não deixando de se reunir como é costume de alguns, como a palavra de Deus mesmo nos mostra. Então, eu convido você para que neste próximo domingo venha e participe conosco da nossa grande concentração de fé, de crescimento espiritual e de avivamento. Eu posso garantir para você, vai ser uma bênção para a sua vida. É muito importante a sua participação, a sua estada aqui entre nós domingo. O nosso endereço é Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. E você, meu amigo, é então meu convidado especial para vir participar conosco destas nossas concentrações de fé que acontecem aos domingos. Eu gostaria agora de fazer uma breve reflexão com vocês aqui nessa noite. E eu quero ler Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Amém. Amém. Eu quero nessa noite meditar com você a respeito da nossa fé, da devoção a Deus. Quero meditar nessa característica de quem está firme na presença de Deus. Quais são os sintomas quando uma pessoa ela desanima da fé, quando ela
ela perde a comunhão com Deus, quando ela perde Deus de vista, quando ela se afasta da presença do Senhor. E aí eu quero então chamar a sua atenção para as Escrituras, e mais especificamente lá para o povo de Israel, lá para o Velho Testamento. E eu quero que você observe o seguinte, que quando aquelas pessoas, elas estavam firmes, quando elas estavam avivadas, quando elas estavam na presença de Deus, elas prestavam culto a Deus. E ao prestarem culto a Deus, elas ofereciam as suas ofertas, elas ofereciam os seus dízimos, elas ofereciam os seus sacrifícios. E quando aquelas pessoas, elas estavam firmes na presença de Deus, elas ofereciam o melhor. Não era qualquer oferta que elas entregavam. Não era qualquer ovelha que era entregue. Eles separavam a melhor ovelha, aquela que estivesse sem nenhum defeito. Não podia ser de qualquer jeito. Era da melhor maneira possível. Elas separavam as suas primícias. E nesse ato, nesse gesto de oferecer a Deus uma oferenda, elas manifestavam aí a sua fé. Quando elas estavam avivadas, quando elas estavam firmes na presença do Senhor, quando elas estavam de pé diante de Deus, elas ofereciam ofertas das suas primícias, elas ofereciam o melhor das suas ovelhas, elas entregavam os seus dízimos e entregavam as suas ofertas, elas colocavam o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Mas, olhando na história, você percebe o seguinte, que todas as vezes que eles se afastavam, que eles perdiam a comunhão com Deus, que eles esfriavam na sua fé, eles mudavam esse comportamento. Eles deixavam de ofertar, eles falhavam nas suas contribuições. Quando eles levavam as suas ovelhas, já não estavam levando as ovelhas como era de se esperar, a melhor das ovelhas, aquela que estivesse sem mácula, sem defeitos, que fosse realmente uma ovelha especial, porque estava sendo oferecido para Deus. Quando eles estavam firmes, eles cuidavam da casa do Senhor e do culto a Deus, e ofereciam os seus dízimos e as suas ofertas, as suas contribuições, justamente por causa da sua comunhão com Deus. Inclusive, quando a gente, aqui mesmo no livro de Malaquias, a gente vê Deus falando que quando ele fizesse a restauração de Israel, quando o Senhor viesse para o meio deles, aí então os sacerdotes, os levitas, eles seriam restaurados, eles seriam avivados, e aí então Deus iria trabalhar na vida deles, purificá-los, e quando eles fossem purificados, avivados, renovados, restaurados, eles então ofereceriam ofertas de justiça na presença de Deus. Quer dizer, essa oferta em justiça é justamente aquela oferta que é dada porque a pessoa está firme na presença de Deus, porque ela está avivada diante do Senhor e ela está oferecendo o que de melhor ela tem. Ela não está entregando o resto, o que sobra, o que falta. Ela não está dando uma esmola, mas ela está cultuando, engrandecendo, exaltando, bendizendo a Deus de uma forma tremenda e extraordinária. Veja que o texto que nós lemos aqui no início, Deus faz essa queixa aqui, essa reclamação. Ele diz, falando lá para o povo de Israel, desde os dias de vossos pais,
vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. O Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Veja, Deus estava dizendo que desde os dias dos pais deles, eles estavam afastados. E Deus aqui está, inclusive, chamando eles de volta. E eles estavam tão cegos que não conseguiam ver a sua verdadeira situação. E eles perguntam aqui, no que nós temos que retornar? Se nós nem estamos afastados, nós estamos avivados, nós estamos bem. E veja onde foi que Deus foi mostrar para eles que eles estavam desviados, que eles estavam afastados, que eles estavam frios, que eles não estavam cultuando da maneira como deveriam cultuar, que eles haviam perdido aquela graça, aquela comunhão que havia na vida deles. Deus mostrou nessa questão das ofertas. Deus diz assim, aqui no versículo 8, né? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Porque era justamente aqui, quando eles estavam deixando de dar as suas contribuições, quando eles entregavam uma oferta michuruca, quando entregavam uma ovelha com defeitos, quando eles falhavam nas suas contribuições, eles estavam, na verdade, aí revelando com esse ato que eles estavam afastados de Deus. É como se estivessem roubando a Deus, no sentido de que eles estavam perdendo aquele respeito, aquela comunhão, aquela vida que havia com Deus. E a coisa se manifestava nesse culto, no prestar o culto. E quando a gente presta o culto, a gente oferece as ofertas. E o tipo de oferta que nós estamos oferecendo a Deus revela o nosso estado espiritual, se realmente estamos firmes ou não. No caso lá desse povo da época de Malaquias, lá no meio do povo judeu, eles estavam infelizmente afastados. Eles haviam perdido a comunhão, a sintonia com Deus, que até nas suas ofertas eles estavam falhando. Eles não estavam contribuindo. E Deus chega a dizer que eles estavam roubando dos dízimos e nas ofertas. É aquilo, cada um achava que podia fazer do jeito que bem quisesse e entregar a oferta da maneira como bem quisesse. Não precisava mais ser aquela oferta de primícias, aquela oferta especial, aquela contribuição realmente sincera de Deus e de sacrifício e de honra, mas que podia ser qualquer coisa. E, no entanto, não é assim que a coisa funciona diante de Deus. Então, meu amigo, eu quero falar ao seu coração. Nessa questão, o que eu estou querendo aqui despertar em você é a sua sintonia com Deus, a sua comunhão com Deus, que você volte a ser o servo de Deus avivado, cheio da graça, cheio da presença do Senhor. Que você não deixe de se reunir na casa de Deus, como é costume daqueles que servem a Deus. Não se ausente dos cultos. E ao prestar cultos a Deus, ao estar presente na casa do Senhor, para adorá-lo, para engrandecê-lo,
ofereça das suas primícias, honre ao Senhor com os seus bens, ofereça o melhor que você tem. Veja, quando nós estamos em plena sintonia com Deus, andando realmente nos seus caminhos, vivendo avivadamente na sua presença, é natural que então ofereçamos ao Senhor os dízimos e as ofertas, e essas ofertas, elas não são apresentadas de qualquer maneira, é o melhor, são as primícias. Veja, desde o Velho Testamento, quando eles iam oferecer o culto a Deus, a sua devoção, sua fé, a sua comunhão com Deus se manifestava nas suas contribuições, e eles tinham que oferecer o melhor. Quando eles caíam da graça, quando perdiam aquela comunhão com Deus, eles começavam a falhar nesse particular. Eles falhavam nos cultos, eles apresentavam ofertas que não era como Deus havia exigido que fosse, ofereciam ofertas que com defeito, eles cultuavam a Deus de uma forma que manifestava o seu esfriamento na fé. Então, o que nós estamos vendo aqui na palavra é que Deus nos chama os homens, chama a humanidade a buscá-lo, a se reavivarem diante dele, a estarem firmes na sua santa presença. E essa manifestação de Deus na vida da gente se manifesta, se expõe ao mundo através das nossas ofertas, dos dízimos, dos sacrifícios que oferecemos a Deus. Então a mensagem que eu estou transmitindo ao seu coração veja como é que você tem contribuído, talvez até nem tenha contribuído. Veja como você está entregando suas ofertas a Deus, os seus dízimos você tem entregue a Deus. Se você tem falhado dessa parte financeira, dessa parte de doar para a obra de Deus, de contribuir com ofertas e com dízimos, é porque você já está em separação, você está afastado. E nessa noite, a minha palavra para você é para que você se volte para Deus, recomece a sua caminhada com Deus, se avive de novo, volte a se reunir, volte para a igreja. Se você deixou os cultos, volte a participar dos cultos e, ao retornar, ofereça ofertas em justiça diante de Deus, ofertas de amor, ofertas de primícias, ofertas de sacrifício, ofertas que expressam de fato a sua comunhão com Deus. Dê o seu dízimo, seja fiel e ande na presença do Senhor. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Volte para Deus. É tempo de nos convertermos. É tempo de voltarmos ao Senhor. Fica aqui então a minha palavra ao seu coração, a palavra de Deus ao seu coração, esse convite para que você retorne a se conectar com Deus e se avivá-lo diante dele e a prestar ao Senhor o melhor culto que você pode prestar. Amém? E eu aproveito e convido todos vocês para virem prestar este culto a Deus, esse culto de honra, esse culto de fé realmente, de recomeço diante de Deus, aqui na nova igreja Querigma, Manaus. Nós estamos aqui na Cidade Nova 2, o nosso endereço é Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14,
quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Você, meu amigo, é meu convidado especial a vir. Venha nesse próximo domingo. Domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui celebrando, adorando, engrandecendo ao Senhor. Próximo domingo será dia 12 de março de 2023. E às 19 horas nós estaremos aqui reunidos para cultuarmos e engrandecermos a Deus. Eu espero contar com a sua presença, a sua participação entre nós. Que Deus te abençoe, meu. Vamos agora orar? Eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua santa presença e oração, e eu te apresento todas estas pessoas que participam comigo desta programação, nessa noite abençoada de quinta-feira. E eu quero te pedir, ó Deus, que a fé destas pessoas seja reativada, renovada, avivada, que aqueles que estavam frios, prestando um culto de qualquer jeito, entregando qualquer tipo de oferta, sem expressarem com isso a sua comunhão contigo, que eles retornem às primeiras práticas, que venham a te honrar em todas as coisas, inclusive na forma de contribuir e na forma de te cultuar. Ó Deus Todo-Poderoso, faz essa obra poderosa na vida destas pessoas. Restaura-lhes a fé. Esta é a minha oração nessa noite de quinta-feira. Que assim seja. Amém. 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 Então, meus amigos, está aí. Já orei por você e fica aqui o meu convite. Venha participar do nosso culto neste próximo domingo, às 19 horas, aqui na nova Igreja Querigma, em Manaus. Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. E eu quero mandar um abraço todo especial a todos os nossos amigos, irmãos, companheiros, amigos e simpatizantes da nova Igreja Querigma. Recebam aí um abraço forte do pastor Roosevelt. E eu quero, neste momento, dar a vocês todos a oportunidade de contribuírem, de ofertarem aqui no nosso ministério. Nós somos a nova Igreja Querigma em Manaus. E se você quiser enviar uma oferta de amor, uma oferta missionária, um dízimo para ajudar esta obra, a obra de Deus, a nova Igreja Querigma em Manaus, você pode e deve fazer, e você estará ajudando grandemente esta obra aqui na cidade de Manaus. Eu vou dar para vocês o nosso Pix, para que através dele você possa então fazer a sua doação. É este número de celular, anote aí, 9298 442 9125. Que Deus abençoe todos vocês, que as bênçãos do Todo-Poderoso te alcancem. Amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui para o nosso culto da libertação. Convido você a novamente sintonizar aí no seu computador, no seu laptop, no seu celular, na sua TV, para assistir e participar conosco do culto da libertação. Será um culto abençoado. Uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ouve-se o júbilo de todos